As deteriorações dos alimentos podem ocorrer por diversos fatores. Alteração é qualquer modificação que torne o alimento indesejável para o consumo. A degradação microbiológica é apenas uma das alterações, sendo as maiores perdas causadas por danos físicos. Os alimentos minimamente processados, tais como frutas e hortaliças intactas, deterioram-se após a colheita devido às alterações fisiológicas. As lesões provocadas durante o processamento possibilitam o contato de enzimas e substratos que originam modificações bioquímicas, como escurecimento, formação de odores desagradáveis e perda da textura original. Além disso, o descascamento e o corte de frutas e vegetais favorecem a colonização dos tecidos vegetais por micro-organismos deterioradores e patogênicos. Problemas básicos dificultam a extensão da vida de prateleira dos alimentos minimamente processados, e um deles é a proliferação de micro-organismos que precisam ser retardada. Fatores extrínsecos, como a temperatura e a composição atmosférica, são fundamentais para retardar desordens fisiológicas, bioquímicas e microbiológicas dos alimentos minimamente processados, que afetam suas características sensoriais. Sob o ponto de vista microbiológico, os vegetais estão entre os alimentos mais seguros, mas existem condições extrínsecas e intrínsecas ao alimento que podem permitir ou favorecer o crescimento de micro-organismos deterioradores e até patogênicos. Ao mesmo tempo, existem fatores que dificultam a alteração provocada por esses micro-organismos. O ambiente, a manipulação, a água disponível e a umidade, a temperatura, a atmosfera e a acidez são os mais importantes. O ambiente é o primeiro fator contaminante dos alimentos. O solo, por exemplo, é rico em bactéria gram-positiva e fungos, que podem contaminar os alimentos diretamente ou serem transportados pelo vento ou por insetos. O ar serve mais como um veículo do que como um meio de crescimento. A chuva pode arrastar terra para os produtos cultivados próximo ao solo e elevar sua carga microbiana, além de aumentar a umidade e favorecer o crescimento de fungos. A manipulação permite a contaminação cruzada pelos trabalhadores e determinados recipientes, como superfícies iguais ou salientes, podem rasgar hortaliças e cascas de frutas. Esses danos provocam a liberação do suco nutritivo, que permite o crescimento microbiano nos equipamentos e nos próprios alimentos. Tratamento como cortes que expõem grandes superfícies podem provocar proliferação microbiana de 6 a 7 vezes superiores que em alimentos intactos. As frutas e hortaliças apresentam atividade de água alta, permitindo o crescimento de muitos micro-organismos. Baixa umidade no interior da embalagem dificulta o crescimento de bactéria, mas promove a rápida desidratação do alimento e pode selecionar fungos. Já a alta umidade facilita a condensação de gotículas sobre os produtos, servindo como meio para o crescimento de micro-organismos. As frutas apresentam maior quantidade de açúcar e pH mais ácidos, 4,6 ou menos, o que desfavorece o crescimento de bactérias, que não sejam as lácticas. Portanto, os fungos prevalecem nesses alimentos. Como podemos observar nesse teste feito com abacaxi e laranja, onde foi feito o acompanhamento do crescimento microbiano por 15 e 30 dias, respectivamente. Aqui temos a imagem de duas frutas. Essas apresentam maiores quantidades de açúcar e pH mais ácido, o que desfavorece o crescimento bacteriano. Portanto, os fungos tendem a prevalecer sobre esses alimentos. Neste primeiro momento, ela não apresenta superficialmente nenhuma alteração de suas características comuns, como cor, odor, rigidez. Atenção, ainda que não perceptível, essas frutas já estão sofrendo alterações microbiológicas. Apesar das cascas constituírem grande barreira contra a alteração microbiológica, certos micro-organismos possuem formas de quebrar essas barreiras. Como observamos nas imagens, já é possível notar pequenas alterações no alimento, como essas pequenas manchas e a desidratação da fruta. Após alguns dias, devido ao clima, além da atmosfera e umidade favorável, é possível notar a presença de grande quantidade de fungo, possivelmente o Penicillium sp, que possui essa coloração verde, olivácea e com extremidades esbranquiçadas dos seus micélios, apodrecendo gradativamente o fruto. Nessa etapa final, há o apodrecimento total do alimento, e se não tomar os devidos cuidados, esses esporos criados pelos fungos podem vagar através do ar, ou mesmo no contato direto com outros vegetais, contaminando-os e perpetuando assim essa espécie de fungo que terá sempre novos substratos para se alimentar. Agora vamos falar um pouquinho de carne. A carne apresenta uma composição química que a torna excelente meio de cultura. Ela possui alta atividade de água, proteína e minerais, além de seu pH favorável, ideal para bactérias.
No presente trabalho, fizemos um experimento com um pedaço de carne bovina em condições aeróbia, em temperatura ambiente e sem refrigeração. Tomando os devidos cuidados de manipulação e higiene, a fim de evitar a contaminação cruzada, colocamos a carne em um recipiente aberto. No primeiro dia, é possível notar a carne com sua coloração intensa, um vermelho mais claro e vivo, com um brilho natural, demonstrando seu frescor e suculência. Ainda que não visível, já há uma grande quantidade de micro-organismos agindo no alimento, pois está sem refrigeração. No segundo dia, é possível notar a carne com menos brilho, com perda de água e com um tom levemente mais escuro, mas se mantém o cheiro natural da carne. No terceiro dia, nota-se algumas alterações interessantes. Pequenos pontos de coloração rosa apareceram na gordura da carne. É possível que seja colonização por alguma bactéria que, curiosamente, não se estende por todo o substrato. No quarto dia, o cheiro de putrefação tomou conta do ambiente. A alteração dessa natureza são causadas por bactérias produtoras de ácido fórmico, ácido acético e ácido butírico, que são exemplos de bactérias deteriorantes de carne. No quinto dia, é notável a redução do tamanho da matéria, e também podemos notar uma viscosidade com pequenas bolhas de ar. E na gordura, a rancificação é acelerada pela ação microbiana. No sexto dia, a viscosidade, assim como o cheiro, se expande. É notável a ação de degradação do alimento. Porém, seria necessário muitos outros dias para observarmos toda a decomposição de forma plena. É válido lembrar que o processo de refrigeração e mudança da atmosfera, deixando a carne refrigerada a vácuo, não inibe o crescimento das bactérias, pois existem bactérias que crescem em temperaturas extremas e em anaerobiose. A contaminação pode ser evitada com controle de qualidade adequado e implantação de manutenção de boas práticas de conservação e manipulação de alimentos. É possível, assim, garantir a segurança alimentar para os consumidores.